Então, o meu trabalho é a qualificação do antigo de janela com temas feitos a troca problemática na região, tem as conexões, a questão do apoio, do patrimônio e de muitas outras também, que tende a conectar essas principais conexões em relação à malha viária, em relação a conhecer pessoas, que é difícil frequentar entre um lado na perimetral que a gente tem na região, e também do outro lado, e também pelos arroios, também separam alguns pontos dessa região. Também tentamos qualificar o arroio e também os patrimônios que tem na região, e também preferir que tudo isso não venha a ser deixado de lado depois. Daí a nossa área localizada na Caxias do Sul, que a principal dela é o edifício vai ser no bairro de Santa Catarina, e nessa região toda a gente começa estudando uma área maior, que abrange 8 bairros, e a gente começa estudando aí a questão da evolução dessa região, estuda também a questão da malha viária, o sistema natural, o plano diretor, e fala uma de 20 para chegar no recorte do edifício, que fica no entorno do edifício, né? A partir desse entorno, a gente analisa de novo os sistemas naturais, a eletricidade populacional, as alturas, os usos do solo que tem na região, e também destaca os patrimônios que tem o Banco de Janela, a residência da Janela, a Casa de Pedra, a Cantina Banguinho e também o Moinho da Caçada, todos eles vêm dessa região, e esses ciclos já acabados. E a partir disso a gente faz uma síntese, né, que destaca as forças, as fraquezas, oportunidades que você pode ter nesse entorno, e traça diretrizes que tende a preservar, qualificar e implantar proventos naturais, preservar e valorizar o patrimônio, também fortalecer e aprimorar a economia e aprimorar a acessibilidade, as conexões que tem nesse entorno. Por isso a gente traz um masterplan que destaca regiões que podem ocorrer nesse entorno inteiro, coisas que podem ocorrer nesse entorno, principalmente a parte de conexões e ligando os dois lados, o arroio, entre os lados do arroio, entre os lados da perimetral, traz diagramas mostrando alguns pontos como poderiam ser feitos isso, né? Também a requalificação entre questão das conexões, a requalificação da baixada aqui do Chutão, que é uma passarela no viaduto que passa ali próximo ao Chutão, da perimetral norte. Temos também alguns exemplos de espaços que podem ser feitos no decorrer da beira do arroio, e também como pode ser feito o tratamento das águas, através de wetlands, que vem desde o início do arroio para chegar nessa região, tratando as águas para que as águas cheguem na maior qualidade possível. Daí nesse masterplan também a gente traz a revisão do plano diretor, trazendo novas zonas para melhorar e possibilitar a execução disso tudo. Fazendo também debater as áreas de preservação e edifícios que são afetados por essa zona propostas e tende a sofrer variação sobre o decorrer do tempo. E também, caso um pequeno estudo da viabilidade, seria justamente uma parceria público-privado, porque tem que ter interesse dos dois para poder isso ser colocado em prática. E daí, a partir desse recorte, a gente demarca um novo recorte chamado aproximado para detalhar mais as questões projetuais próximos ao edifício de Janela. E daí a gente traça um programa que tem as principais conexões, o eixo norte ao sul, ligando a Cantina Banguinho ao Antigo Casarão e passando entre todos os outros patrimônios que tem nesse entorno de edifício mais próximo, e também uma conexão leste-oeste que tende a ligar o lado oeste da perimetral até a Rua Mateus de Janela, passando por esses patrimônios também. Marcando algumas zonas de lazer passivo, ativo, de contemplação e alguns usos. A partir disso, a gente traz uma malha para ser disposta a esse programa todo depois, que a gente traça a partir das dimensões do edifício,
nos dois eixos, no eixo paralelo ao edifício e nos eixos de conexões, duas malhas ortogonais. Daí traz uma implantação, demonstrando os principais espaços onde vão sofrer a proposta do projeto, e ele começa a detalhar mais profundamente o que ocorre nesse nosso recorte. Vindo do norte, a gente tem a principal mudança viária na região inteira, que é tira os cruzamentos que tem por sinaleiros entre as suas matas de janela, Jacó do Meta com a perimetral norte, e traz uma rotatória para aliviar o fluxo e não ter as sinaleiras. Com isso, a gente entra no nosso complexo do norte e chega na parte onde tem o edifício, a casa de janela e a antiga oficina de janelas, também, e cria um espaço voltado à culinária, à gastronomia e à cultura. Descendo mais um pouco mais, a gente chega nas travessias, que são as principais conexões sobre o arroio, que são duas passarelas, uma leste-oeste e uma norte-sul. A leste-oeste passa do sentido leste para o sentido oeste, conectando ao setor de compras, que fica às margens da perimetral norte, onde tem mais visibilidade de veículos e acessos também. E a ordem dessa perimetral, desse complexo, desse centro de comércio, a gente tem uma passarela que passa em direção ao outro lado da perimetral, trazendo desconexão entre os dois lados da perimetral. Essa passarela, que depois a gente vai ver nos cortes, ela chega a sair da rua, antes da perimetral, a rua Agostinho, e chega por cima, pelo topo desse complexo comercial aqui, e chega por cima da vegetação também, dando um mirante para tudo que ocorre na região ali do edifício. Descendo mais ao sul, seguindo aquele trajeto ali do arroio, seguindo mais ao sul, a gente chega onde tem o casarão na rua do Escovolão, que ali seria aplicado mais questão de gastronomia voltada à culinária italiana, também passando para o outro lado da via da Escovolão, a gente continua o parque, teve esse trecho a via elevada, para ter mais atenção nessa conexão. A gente chega magiando o arroio, chegando naquele viaduto que tem sobre o arroio da perimetral, onde embaixo ocorre um espaço de quiosques e apoios também para todo o complexo do enxutão, que fica mais ao leste na sequência do arroio, que tem toda a parte esportiva, juntamente com quadras, a parte esportiva, o campo, parte de playground, academia, espaços de lazeres, espaços de parkour. E também, na sequência, seguindo mais ao sul, a gente chega na parte onde tem as quadras esportivas voltadas à areia. Nesse contexto todo, a gente também tem, demarca aqui a praça, que tem a skate park, que tem próximo à nossa área de intervenção. Lá tem a quadra tem a pista de skate, juntamente com quadras esportivas. E dando sequência, a gente vem para os cortes, onde a gente demarca, ajuda a esclarecer mais a questão da topografia, justamente com a visual da passarela, que chega por cima da vegetação, da coisa visual do edifício. A gente consegue ver, por exemplo, a passarela aqui, que ela chega mais alta que tudo, e dá visual, ela ajuda a compreender mais a questão das passagens, tanto entre o arroio e por baixo da perimetral, quanto aquela baixada ali do enxutão, aquela viaduto do enxutão. Ajuda a entender também que toda a parte do edifício ela fica mais baixa do que as ruas ao redor dela. Dentro do seu casarão que fica abaixo da rua, no mesmo nível da rua. E tudo fica, meio que o complexo todo ele fica indo em direção ao arroio, as partes mais baixas. E daí depois dessa planta, aí a gente escolhe um decote para detalhar mais a fundo, que daí, na real, a gente também traz a planta de iluminação, a planta de drenagem, que ocorre em toda essa área. E daí, se a gente vem para o recorte, a gente tem o detalhamento do complexo esportivo, que está sendo um complexo gastronômico do edifício de janela. Que no caso, o edifício de janela ele vai virar um espaço voltado mais à cultura e a apresentações de música, teatro, onde se complementa com o que ocorre lá na Moinho da Cascata, que lá ocorre aulas de teatro e aulas de dança. No caso, no edifício, no andar superior, iria ocorrer aulas de música, e no seu térreo seria um espaço de apresentações tanto para a música como para o teatro. E à frente do edifício tem espaço de apresentações, uma sala aberta,
que é virado para toda a parte do complexo onde tem visuais para esse espaço de apresentação. Na residência de Janela, seria voltada à gastronomia também. A oficina seria voltada para a gastronomia, seria voltada para a questão de bares, que fica mais acima do resto do complexo. E nesse complexo tem um edifício novo, que também serviria de apoio, tanto para banheiros como para a acessibilidade de todo esse complexo. Tem um elevador que acessa a rua, onde teria quiosques, mais 4 quiosques para questão de alimentação, que completariam também todo esse espaço de alimentação, onde teria mais opções e tudo mais. E nesse centro, a gente cria um setor de alimentação e de convívio, onde tem as mesas, os mobiliários, os bancos, onde as pessoas podem sentar, se alimentar e também observar as músicas, os espetáculos que estiverem ocorrendo nesse espaço de alimentações. Daí com isso a gente fica mais forte detalhando esse espaço aqui, dá para ver a relação entre o patrimônio, as edificações novas, que são todas elas estão propostas em estrutura metálica, para dar esse contraste também, e também a sustentabilidade entre o que já é existente e o que é novo. E tem imagens que ilustram tanto a região mais próxima do edifício quanto o resto do complexo inteiro. E eu vou vídeo. Vai, fez isso com o computador.
Oi, Arthur. Opa! Tudo bom, Guilherme? Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Legal te acompanhar também nessas duas etapas. Um baita de um trabalho, né? Extenso, de fôlego, com vários pontos, com um baita potencial de aprofundamento. Acho que a tua escolha aí, né, desse recorte, desse setor é muito legal. Estava olhando no Street View anteontem, quando eu estava olhando o teu trabalho, para conhecer, me ambientar um pouco, né? E nossa, muito interessante o tipo de intervenção e a proposta que tu traz, porque realmente é quase um espaço residual, né, na cidade, assim, subutilizado e com um potencial muito bacana, e é bacana de ver desde a tua leitura, né, desse sistema de espaços, né, numa região mais expandida, chegando nesse lugar e reconhecendo essas N situações, né, que estão envolvidas aí, porque é bem complexo, né, tem uma questão viária complexa, tem uma questão de topografia, patrimônio, enfim, né, novos usos para gerar interesse, atratividade, então tem, né, um nível de complexidade bem amplo aí no trabalho, e acho que tu administra super bem, assim, né, um belo trabalho, né, de novo, um trabalho com início, meio e fim, né, um bom resgate da abordagem na etapa do TCC1, consegue, né, definir, elencar diretrizes pertinentes e trazer, né, diretrizes para essa intervenção em particular, e a própria intervenção, eu acho que é muito, muito feliz, assim, no tipo de abordagem que tu desenvolve, né? É aquele tipo de projeto que dá vontade de que fosse executado, assim, né, para a cidade ganhar um espaço bacana, valorizar seu patrimônio e ter, né, novos pontos de interesse, de atratividade, valorização, né, do espaço público. Então, é um belo trabalho, assim, acho que tu tem, né, uma competência em todas as escalas, né, desse trabalho. Acho que tu chega numa escala adequada da arquitetura, né, isso é até um ponto importante, né, acho que esse momento da banca também é um momento para a gente fazer algumas reflexões, assim, né, alguns trabalhos abordam uma escala urbana e se sentem no dever de chegar num detalhamento de arquitetura como se fosse um projeto arquitetônico, né, e não é esse o foco, então eu acho que tu chega numa escala de arquitetura com definição, mas sem entrar na outra escala, porque isso também tem uma armadilha, né? Quando a gente vai muito na escala da arquitetura, começa a ver outro tipo de demanda, né? Aí já é o sistema construtivo, é a materialidade, se a composição das fachadas deveria ser essa ou não deveria, aí já é uma análise de projeto arquitetônico, e eu acho que tu chega num nível de definição que demonstra que é viável, né? Mostra a implantação, a planta baixa dos espaços mais significativos, com 3Ds que mostram a identidade, a cara disso, né? Acho que é isso, é nesse nível, né? É o edifício como um elemento da estrutura urbana, da paisagem urbana, ele tem que ser viável, ele tem que ser interessante, mas não é um projeto arquitetônico, né? Então, até essa delimitação de até onde ir no detalhamento, eu acho que está bem pertinente para um trabalho que vem de uma escala macro, né, muito ampla. Então, isso eu acho que é um bom controle do teu problema de projeto, da tua variável de projeto. Aí, tá? Com relação a possíveis aprimoramentos ou, né, qualificação do trabalho, eu centraria mais, Guilherme, ainda, eu me lembro que eu tinha te falado isso já no TCC1, aí é um pouco de estilo, tá? Mas eu acho que a tua graficação, às vezes, ela é um pouco pesada, um pouco carregada de informação. Um pouco aquele comentário que a Doris fez antes, assim, né? Nem acho que as tuas pranchas estejam tão densas, mas é uma combinação de elementos de cor, né, massas escuras, títulos, às vezes, um pouco pequenos. Naquela prancha inicial ali, eu tive que dar muito zoom para conseguir entender o que é cada mapinha, sabe? Então, às vezes, bota uma letra bold, uma letrinha um pouquinho maior, ajuda o leitor a ir identificando, não, aqui são diagramas de análise, aqui são
proposta, aqui é já, sei lá, uma evolução da concepção da proposta, sabe? Então, assim, eu sinto, se eu pegar, por exemplo, a tua planta de implantação, a que está bem aí atrás da tela, ó, ela está com uma graficação muito boa, muito clara, muito legível, tecnicamente correta, né? Mas quando eu vou lá para a prancha 1 e para a prancha 2, tem uma certa poluição na informação. Né? Então, isso às vezes confunde um pouco a leitura, o entendimento da sequência, do encadeamento do trabalho. Então, assim, tu vê que não é nem uma questão de projeto, é uma questão, talvez, de expressão, de representação e expressão. Até mais expressão do que representação. Os teus desenhos estão corretos, eles têm as informações, não é um problema de erro de desenho, mas é a linguagem de expressão. Talvez seja uma questão de gosto, tu prefere usar, né, cores mais marcantes e, enfim, né, uma linguagem um pouco mais intensa, mas, por outro lado, tem um efeito colateral que às vezes é gerar um pouco dessa poluição visual, né? Principalmente na prancha, as que estão bem aí atrás de ti, a 1 e a 2, tá? As demais acho que até já melhoram. E eu acho que eram duas opções de prancha 1, né? Que tu tem uma noturna e uma diurna, isso? Que aqui no arquivo tem um render noturno e um render diurno, né? Eu sabia quando eu imprimia Tá, não, porque para mim vieram as duas, eu comecei a pensar que são duas pranchas idênticas ou são informações diferentes. Aí eu fui comparando e vi que era a mesma, só mudava a hora do dia, né? Um render noturno e um diurno, né? Até bom, até tu podia ter posto esse render diurno aí em outros lugares, né? Não lembro se ele tá, mas acho que não. Mas enfim. Cara, parabéns, tá? É um belo trabalho, acho que de uma responsabilidade, né? Tu chega a abordar questões de legislação aí, né? Que mostram um envolvimento com o tema, né? Não é só redesenhar a cidade, né? Como isso é possível fazer ou não, né? Então, acho que tem um belo trabalho, tá? Parabéns. Obrigado. Bem, Guilherme, eu acho que, né, faço minhas as palavras do Arthur. Eu acho que realmente tu enfrenta todas as escalas, todas elas com muita competência, né, e tu consegue chegar num detalhamento ali a nível, né, das relações com as edificações, e eu acho que aqui a gente enxerga o desenho de paisagismo, né, toda essa relação dos pisos, consegue ler perfeitamente em relação ali ao teu princípio de organização, né? A gente lê, né? Não foi só uma grelha que tu colocou ali, né? A gente vê o reflexo, e como o reflexo da tua grelha, ela cria essas tuas ambiências e delimita o paisagismo e os próprios acessos, né? Eu acho, assim, incrível como tu consegue sair de tudo isso, né? Ter uma boa proposta para o master plan. A gente sempre falava que não entendia muito bem o recorte, tu veio com todos os elementos mostrando, né, o porquê do recorte em cada ponto, enfim, né? Então acho que faz propostas gerais, né, de revisão de plano diretor, né, de uso da área, tem a criação de diretrizes gerais, né, seja para o tratamento do arroio, seja para as vias, né. Depois tu vem também com o recorte ali, né, com a proposta mais geral. Eu pensei assim, gente, ele atravessou, passou por baixo do viaduto, chegou no enxutão. Eu já estava cansada, né, de avaliar. Eu fiquei pensando, Jesus amado, porque eu achei que tu não ia cruzar o viaduto e ia chegar no enxutão. A pessoa não para mais dele, cruzou de novo o arroio, para além do enxutão, não contente, né? E eu acho, assim, que em relação à questão das espécies vegetais, tu é muito preciso, os teus caminhos, a gente consegue ver a identidade, né, dos teus percursos pela vegetação. Então, eu acho, assim, a tua planta de iluminação, e aí tu trouxe o render noturno, né, a gente consegue entender esse ambiente de dia, de noite. Fiz a mesma coisa que o Arthur disse assim, meu Deus, eu tenho 12 plantas, só pode 10. Depois que eu vi que tinha mais duas, e eu acho, assim, é muito bonito de olhar os teus cortes na relação com a cidade, com o edificado. Então tu domina. Eu conferi curva por curva, contenção por contenção, né? Então, tu domina tudo isso muito bem. Eu acho que eu só senti a falta da relação
da contenção com a tua planta de drenagem. Eu acho que foi a única coisa, assim, se eu tivesse alguma coisa para falar que eu senti falta, e acho que essa materialidade que tu traz, eu ficava pensando, gente, o que ele vai fazer da materialidade das edificações novas? Pensava, né, como que ele vai resolver? Eu acho que é de uma elegância, de uma leitura com o existente, de um respeito, assim, para mim, tu arrasou. Parabéns. Vamos chegar, Arthur. Tchau. Tchau.